Olá, muito bom dia. Estamos em mais uma terça-feira aqui, participando de mais um programa Você Empreendedor. Graças a Deus, em mais uma oportunidade, está exercendo esse trabalho, né, representando a nossa UFESA, a incubadora de empresas Ineagro Cabugi do campus Angicos, ao lado do professor João Paulo, hoje que está de volta aqui os holofotes, né, aí nas ondas do rádio. E do Jefferson Roberto, né? Jefferson Ricardo, que é aluno do curso de Engenharia Civil, né? Aluno do curso de Engenharia Civil. Hoje trazemos como tema Consolida, no caso, Consolida, a empresa júnior do curso de Engenharia, né? Do curso de Engenharia Civil. E a gente vai bater esse papo aqui com o pessoal da Consolida, a empresa júnior que já tem bastante projeto. Temos aqui a presença também do professor Luiz Henrique, que está aqui participando, professor do curso de Engenharia Civil, nosso amigo João Pedro na sonoplastia. E graças a Deus, em mais uma terça-feira, vamos falar sobre empreendedorismo, inovação no semiárido e trazer algumas notícias da nossa querida universidade. Muito bom dia a você que está nos ouvindo aí de mercadinho, a você, dona de casa. Mandar um abraço aqui todo especial para minha amiga Valdice, a esposa de Zé do Milho, né? Ela disse que está sempre sintonizada no rádio às 11h20 aqui no nosso programa Você Empreendedor. Então hoje quem vos cala é o amigo Júnior Anjo aqui da cidade e Angicos, servidor da UFESA. Professor João Paulo, né? Vamos iniciar aí com sua abertura aqui, uma breve introdução a respeito do nosso projeto aí da Consolida, né? Da empresa de Engenharia Civil. E a gente trazer aí um resumo para iniciar a entrevista de hoje aí com o professor Luiz Henrique e com o Jefferson aqui, que está presente aqui na rádio, batendo esse papo conosco aí. A empresa Consolida, a empresa júnior, que tem já um leque de serviço, um portfólio já bem abrangente. Inclusive eu fui cliente também, sou cliente da Consolida, tem um projeto lá na minha residência também, que eu pretendo em breve fazer, se Deus quiser, se assim permitir, que a gente conseguiu fazer esse projeto através da Consolida. Muito bom dia, professor João Paulo, satisfação mais uma vez aqui nesse bate-papo. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Mais uma vez de volta, faz umas 2 semanas que eu não participo aqui da programação. Estava numa banca de concurso na UFESA Mossoró, mas estamos de volta aqui, né? E hoje a gente encerra o quadro que apresenta como estão, né, as empresas júniores da nossa UFESA Angicos, né? Então tivemos aí a Turing, que é a empresa júnior dos cursos de computação informática e de sistema de informação. Na semana passada nós tivemos a empresa júnior do curso de engenharia de produção, a ProJúnior, e hoje a gente encerra aí com a nossa terceira empresa júnior, a Consolida, do curso de engenharia civil, aqui da UFESA Angicos, né? A partir da semana que vem a gente vai ter um quadro especial. A gente vai mostrar um pouco sobre as experiências de gestão, especialmente na gestão pública, e conhecendo a mais a gestão da nossa universidade. Por trás, né, das aulas, né, as atividades principais são as aulas, a pesquisa, as atividades de extensão como essa aqui, por exemplo, existe toda uma estrutura, todo um grupo que faz a gestão da nossa universidade. E a partir da semana que vem a gente inicia aí um novo quadro, conhecendo esses setores, entendendo quais são as experiências de gestão que existem, e a administração ela é uma só. Na verdade, ela é utilizada, né? Seja para gestão pública, seja para gestão de empresas privadas, pequena, micro, ou seja mesmo para gestão do terceiro setor, que são ONGs, empresas filantrópicas. Então, todas têm necessidades de gestão, seja gestão de pessoas, gestão financeira, dos processos, de marketing, enfim. Mas, voltando para hoje aqui, desde já agradecer a presença aqui do Jefferson Ricardo, aluno do curso de Engenharia Civil, atual presidente da Consolida, e do seu tutor, né, o professor Luiz Henrique, desde já agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta ao Jefferson, e na sequência o Luiz também pode estar trazendo as suas considerações.
Para que os nossos ouvintes compreendam o que é a Consolida, né? Qual é o seu papel junto à universidade, junto à sociedade, seja anglicana, da região, o que é a Consolida? Bom dia, professor João Paulo. Bom dia, José Anjos. Bom dia, professor Luiz e a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui hoje, através desse convite. E a Consolida nada mais é do que uma empresa júnior e também um projeto de extensão da própria FESA Campus Angicos, que tem por função trazer vivências empresariais para os alunos enquanto membros de graduação. Luiz? É exatamente isso. Bom dia, a todos. A Consolida, ela é, como base, um projeto de extensão da universidade. Ela tem esse papel de trazer a vivência para os alunos, porque, principalmente, a gente que está aqui mais numa região onde a dificuldade de estágio, de colocação dos meninos no mercado, ela traz essa vivência prática. E oportuniza lidar com o cliente, responsabilidades, horários, qualidade de projeto, o que é que precisa entregar. Esse é o papel da Consolida hoje, E fala um pouquinho pra gente, professor, como é que tudo começou, o histórico, começou com você na tutoria, teve outro, desde quando existe a Consolida? Vamos lá. Só uma parte aqui, professor João Paulo, antes de Luiz Henrique falar dessa história, fazer um parênteses aqui. O professor Luiz Henrique, ele tem uma paixão pela questão empreendedora, A gente tem esses diálogos, tem um tempo ele tem uma pegada empreendedora, inclusive já convidamos ele para participar da incubadora. E só que ele se envolve em muitos projetos, como a gente sabe, na universidade. E ele foi pioneiro nessa questão da empresa júnior, nessa parte da empresa júnior de engenharia civil. Ele deve falar a história aí, agora melhor do que ninguém ele foi teve esse pioneirismo dentro do curso de engenharia civil. Então, só fazer esse registro aí, a importância como cada um vai somando esforços e vai contribuindo. A gente tem um ecossistema hoje que trabalha a questão empreendedora dentro da universidade. E você vê, tem lá o curso de engenharia de produção, tem os professores como a professora Mariana, a professora Luciana, que tem aquela identidade, tem o professor Luiz Henrique na engenharia civil, que vai trazendo, então, e aí tem a incubadora, então esse laço, vai se fortalecendo e vai formando um trabalho, um ecossistema dentro da própria universidade que vem a fortalecer o desenvolvimento de ações de empreendedorismo e inovação. Professor Luiz, só para fazer essa abordagem. Vamos lá. Eu preciso conversar da história que me trouxe para a universidade, mas eu comecei minha graduação toda trabalhando. Então, comecei toda dentro de empresa, estagiando desde o primeiro semestre. E quando eu vim de Caraúbas, eu acho então a primeira empresa júnior de engenharia civil no curso da UFESA foi criada em Caraúbas. E eu que fui um dos pioneiros de lá, levando essa demanda, e foi criada lá a Pilares, que até hoje está por lá. De lá, a gente apoiou também e foi criada depois a Pirâmide, que é no campus de Pau dos Ferros. Então eu estou aqui em Angicos desde 2017. Então, quando eu cheguei aqui em Angicos, a gente já falei sobre a empresa júnior, sobre o movimento empresa júnior. Era a ideia de colocar os meninos para começar a entender o que é um negócio de engenharia, para eles começarem a entender onde é que ele pode se encaixar. E aí, esse processo da Consolida, ela não começou como Consolida. Na verdade, começou como Concretiza. Na verdade, logo no início, se eu for lembrar, eu acho que Iandra, junto com Clarissa, que estava nessa primeira pegada, com Lucas, que hoje está na 2A, e depois Vinícius. Nesse momento eu estava em processo de afastamento para o doutorado, e aí a professora Marcelene, junto com Vinícius, eles deram início à Consolida. Então foi um sonho que foi criado desde 2017 e que foi concretizado e consolidado em 2019, com Vinícius e a professora Marcelene. Então foi isso, ela nasceu dessa forma, inicialmente com projetos de uma maneira geral. Hoje os meninos já avançaram, então a parte de topografia já é presente, E a ideia é que essa carteira de trabalhos ela possa ser avançada. Uma coisa que eu estava conversando para ver se a gente consegue entrar é na parte também de avaliação de imóveis. Então é essa que seria um próximo passo aí para a Consolida.
O Jefferson está na Consolida desde quando, Jefferson? E quando você assumiu a gestão da Consolida? E aí depois eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Eu estou na Consolida desde março de 2023. De 18 de março agora fizeram 2 anos que eu estou na Consolida. Ano passado eu estava enquanto diretor administrativo financeiro, cuidando ali de toda a parte financeira da EJ, de caixa, de investimentos. E esse ano eu assumi enquanto presidente executivo. Então foi esse ano que você assumiu a presidência. Isso, né? Esse ano. Jefferson, o que eu ia te perguntar é como é que é para você, né, enquanto aluno, né, enquanto está iniciando a carreira profissional, como é que é para você a sensação de participar da Consolida? Participar da Consolida para mim foi algo que me marcou muito dentro de toda a minha trajetória dentro da UFESA, porque é algo que eu me apaixonei, é algo que fez com que eu encontrasse a área de atuação que eu quero seguir dentro da engenharia civil, e é algo que vem me trazendo muita experiência no meu próprio currículo e que soma muito dentro do mercado de trabalho. Afinal, as grandes empresas de hoje em dia, como a Gentil Negócios, são grandes incentivadoras do movimento Empresa Júnior e dão muito valor às pessoas que saem do movimento Empresa Júnior direto para o mercado de trabalho. Uma coisa interessante que o Jefferson falou aí, até trazer aqui um aluno de engenharia civil que trabalhou conosco lá na Ineagro, foi a Iane, né? Eu lembro de Iane, você tem muito potencial. E eu lembro que nesse período houve, a Consolida ganhou algumas premiações e tudo. Ela hoje trabalha em Natal, né? Iane é até neta de Dona Valdice, que eu falei aqui, fazer essa abordagem aqui. Aí é interessante como a gente conseguiu, como eu trabalhei com ela na incubadora, a gente viu o crescimento pessoal, né? A gente vê como os alunos saem, depois de passar pela empresa júnior, muito mais maduros, mais experientes, fazem as capacitações, né, diante dos recursos arrecadados, e isso é muito interessante. A gente sempre aborda, professor Luiz, a questão que sempre tem um professor tutor, né? Que os alunos, apesar de estarem desenvolvendo um projeto de engenharia, um projeto que envolve... o engenheiro, ele envolve várias vidas, né? Um mau projeto pode dar um problema muito grande, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver esse crescimento dos nossos alunos quando participam das empresas juniores. E aí eu gostaria, Jefferson, que você trouxesse um pouquinho dos principais projetos desenvolvidos pela Consolida, inclusive poderia até você destacar alguns que aconteceram aqui no município de Angicos. Os nossos principais projetos são arquitetônico, que é nosso carro-chefe, projeto topográfico, hidrossanitário e elétrico. Atualmente estamos capacitando nossos membros para pegar projeto de proteção e combate a incêndio, projeto estrutural e uso capião, que a gente já ingressou numa jornada de capacitações para começar a executar esses serviços. Os projetos aqui da cidade, a gente teve o seu, de Anjo, e também a gente pegou um aqui próximo, que foi na cidade de Açu, onde a gente fez um levantamento topográfico para a empresa de um ex-aluno aqui da UFESA, que tem abriu seu próprio negócio e nos contratou para estar executando a topografia e desmembramento do terreno dele para ele levar para junto à prefeitura. E aí, quais os planos para esse ano? Quais as perspectivas da Consolida? Os planos para esse ano são capacitar os membros futuros para que eles possam ter o olhar que eu tenho para dentro do movimento Empresa Júnior, que é algo muito mais amplo do que apenas Consolida, apenas o FES, é algo bem maior, de uma magnitude bem maior. Preparar alguém para assumir o meu lugar, porque eu sou formando, então esse ano é o meu último ano, infelizmente estarei deixando a Consolida como membro efetivo, mas sempre estarei auxiliando ela como pós-júnior enquanto puder, e preparar os futuros membros da Consolida Engenharia para ingressar nesse mundo da engenharia civil, que é algo muito vasto. Você consegue ir para muitas áreas, mexer com vários ambientes, com vários tipos de negócio, está capacitando eles para eles terem um direcionamento e, assim como eu, tomarem amor pelo movimento, pela própria engenharia e seguir seus próximos passos. Professor Luiz, você que é um apaixonado pelo movimento empreendedor e que foi
uma pessoa que, como falou aí, que desde a UFESA lá em Caraúbas, defendeu muito essa questão de empresa júnior. Qual o sentimento que você tem de participar desse movimento e qual a importância das empresas juniores que você acredita dentro da universidade e também para apoiar o desenvolvimento local? É seguro fazer projeto pela Consolida? Eita. Me diga aí. Eu posso começar pelo final? Vamos lá. Seguro, sim. Primeiro, o seguinte. A engenharia civil ela é uma área... uma vez me perguntaram, assim, qual a função do engenheiro civil, né? Porque eles, assim, o médico cuida das pessoas, né? O advogado está para resolver problemas de justiça entre a sociedade. E a gente, como engenheiro, está para construir a sociedade. E para construir ambientes para a sociedade, ela precisa de responsabilidade. E, por estar na empresa júnior, não é que não tem responsabilidade. Então, quem é que é o responsável pelos projetos da empresa júnior? Geralmente, é um pós-júnior. Então, alguém que foi da Consolida, que está no mercado, que é feita uma parceria entre a Consolida e esse pós-júnior junto com o cliente. Então, ele também é o responsável, que é quem faz aquele documento que o pessoal procura, né, o ART, né? Então, esse que é o responsável técnico. Então, sim, é seguro, não tem nenhum problema em contratar a empresa Consolida para fazer seus projetos de engenharia. Sobre o MEG eu conheci depois que entrei na UFESA, né? Então eu participei de um evento, acho que foi o Onda ou foi o Rota, alguma coisa assim, não lembro agora, que era com o presidente da RN Júnior, que era um menino lá de Currais Novos, e ele falava da forma que a gente brilha os olhos, né? Então colocar o empreendedorismo na cabeça do jovem, quem gosta de empreendedorismo fica apaixonado, né? Então, poxa, a gente está numa universidade pública de qualidade, falando de empreendedorismo, onde os meninos estão saindo para cá para empreender, né? Então, para mim, isso aí se a gente fosse falar assim, a gente brilha os olhos o tempo inteiro com relação a esse questão do movimento. Sobre a participação dos alunos na empresa júnior, aí é notório. Quem sai das empresas júnior, eles entram no mercado com uma facilidade muito maior, né? Porque primeiro que eles vêm com a bagagem, a maturidade, eles já começam a entender que empresa vai ter cobrança, que empresa tem que mostrar resultado, que empresa tem meta, que empresa tem prazo, que empresa tem processo para você seguir. Então isso, a maturidade deles já é construída na própria universidade. Então quando eles vão para um mercado, eles já têm isso natural. Se eu fosse falar das últimos presidentes, né? Então, você falou de Yane aí, que está hoje na Construtora Ramalho Moreira, lá no Hospital Municipal de Natal. Fernanda, que antecedeu também, ela trabalhou também na parte de desenvolvimento de projetos para a Prefeitura, e hoje também está em execução de obra, também já dentro do mercado. E se eu for falar de tantos outros, é uma facilidade maior de entrar e continuar no mercado, porque ela já viveu uma parte disso na própria universidade. E essa é a melhor contribuição, talvez, que a empresa júnior pode fazer para os alunos. Jefferson, você falou que está saindo, né, do seu período de gestão. Desde já, parabéns aí pela sua participação e contribuição. Para a gente poder entender como é que funciona, primeiro, quem é que pode participar? Se tem ouvintes nossos, alunos de engenharia civil, se quer participar, como é que faz para participar? E hoje, além de você, quem mais participa? Existem funções distintas? Explica aí um pouquinho para a gente como é que funciona. Bom, para participar da Consolida são alunos a partir do primeiro período do CIT que têm um interesse em engenharia civil e os próprios alunos de engenharia civil. A gente abre um processo seletivo todo semestre através de um edital que a gente publica no nosso Instagram. O pessoal se inscreve e passa por um processo seletivo no qual, ao final desse processo, os selecionados entram para um processo de trainee, passam um tempo sendo trainee, a gente observando ele, como ele trabalha, como ele lida com as situações, com os projetos, com as tarefas, com as ordens, com todo o processo que a gente tem para poder executar e entregar um projeto. E ao final desse período, ele é executado ou não, efetivado ou não como membro da empresa. Qual foi a outra pergunta, professor? A estrutura organizacional. Hoje vocês são quantos? Como é que vocês se dividem? Hoje nós somos 19 membros. Começamos o ano com 6 membros apenas, mas
a partir do último processo seletivo, nós conseguimos fechar com 19 e nós temos um organograma bem simples, que é presidência, né, enquanto eu como presidente e vice-presidente. Aí temos diretor administrativo financeiro, que é quem cuida de toda a parte documental, cartorial, finanças da empresa, RH, que lida com efetivações, demissões, regulamentos da Jota, o setor de projetos, que cuida ali de toda a parte executiva do projeto, de como vai ser feito, de ir até o local do cliente, pegar medições, todo aquele contato com o cliente, é o setor de projeto que cuida. O setor de qualidade, que é incorporado dentro da presidência, no qual toda vez que um projeto ele está pronto, ele tem que passar por uma revisão, né, ou minha, ou o caso do professor, caso seja necessário, ou mesmo do nosso pós-júnior, que assina nossas ARTs, para ver se está tudo nos conforme, se tem algo que precisa ser alterado, se tem algo que precisa ser acrescentado ou retirado do projeto. Temos o setor de marketing comercial, que cuida tanto das nossas divulgações, do nosso Instagram, do nosso LinkedIn, do nosso e-mail, de todas as formas de divulgação da empresa e também da parte de captação de clientes ali para a própria Consolida. Então, pelo que eu entendi, a experiência vai além dos conhecimentos da engenharia civil, perpassa também pela experiência na gestão, né? Você citou marketing, citou recursos humanos e, pelo que eu entendi, alunos de ciência e tecnologia também podem participar. É isso? Que aí pode ser que o aluno de ciência e tecnologia pense, não, eu não tenho experiência ainda na engenharia civil, mas ele pode estar desenvolvendo atividades da área de gestão, é isso? Isso. Então a gente pode desde já convidar os alunos de ciência e tecnologia e de engenharia civil que têm interesse em procurar vocês. Tem um período para ser lançado um novo edital? O próximo edital vai ser agora no próximo semestre, 2025.2. A gente vai estar lançando no final desse semestre para o próximo. E a ideia é que o aluno ele não fique só enviesado em uma coisa. Eu vou ser engenheiro civil e só vou fazer projetos. Não. A engenharia civil ela trabalha para além de projetos, não se resume só a projeto. É algo que eu costumo muito dizer quando a gente está no começo do processo, que é o processo seletivo, que o pessoal ele chega muito pensando que a engenharia civil ela se trata apenas de projetar, apenas de estar no escritório fazendo projetos, o que não é a verdade. Dentro do movimento a gente consegue ver que se trata muito além daquilo que você pensa. Você precisa saber lidar com o cliente para poder captar aquele cliente, para poder trazer o cliente para si, para ele poder fechar contrato com você. Você precisa ter uma certa experiência jurídica, que é algo até que a gente está vendo na disciplina agora de orçamento com o professor Luiz, questões contratuais, para você assegurar de que quando você fecha um contrato com o cliente, você já vai estar prevendo todos aqueles possíveis acontecimentos que venham e acontecer e não acabe prejudicando a empresa. Você precisa ter uma noção de orçamento também para você estar ali com o cliente, ver materiais, ver custos para aquele cliente, para não sair nem oneroso demais para o cliente, nem para você. É uma gama de coisas que você precisa aprender, principalmente se você quer empreender, se você quer abrir seu próprio negócio. Beleza, Jefferson. A gente vai para um breve intervalo, escutar uma música aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar, né, com algumas perguntas para finalizar o programa e algumas considerações finais e informações sobre a nossa universidade. Manda um abraço especial para o professor Joselito, que está sintonizado, disse até que ia abandonar o programa, se eu me mandasse um abraço mais para ele. E aí também mandar um abraço especial para a galera do busão aí, na pessoa do motorista Marco Arame aí, que está sintonizado na nossa 104,9. Aproveitar aí o momento do alô, mandar um alô para Luciene do Guaraná da Lu, né? Uma empreendedora nossa aqui local. Mandar um abraço aí também para a galera aí da academia Central. Um abraço. Vem de lá agora, tô cansado, ainda tô me recuperando aí. Valeu, até daqui a pouquinho. São 11 horas e 47 minutos. Estamos de volta aqui ao Você Empreendedor. Mais uma vez aqui discutindo, dando continuidade a esse bate-papo de todas as terças sobre empreendedorismo e inovação no semiárido. E hoje a gente está trazendo a empresa Consolida, a empresa Júnior, uma das nossas empresas Júnior, né, do Campus Angicos. Essa é a nossa empresa Júnior de Engenharia Civil. Na oportunidade, batendo papo aqui com o professor Luiz Henrique, o Jefferson e também com o professor João Paulo, que vem sempre aí fazendo
aí a programação das ondas do rádio aqui. Pessoal, então, dando continuidade a esse bate-papo, a gente gostaria de saber também, em relação à Consolida, quem pode contratar esses serviços, né? Eu digo que é uma das contribuições em relação à extensão universitária, né? Uma contribuição da universidade. Quem pode contratar? Os custos são mais interessantes para quem contrata? Será? Quais os benefícios que podem trazer aí a gente, tanto para vocês que estão como alunos, como também para a comunidade, de ter um serviço prestado pela empresa Júnior Consolida? Bom, quem pode contratar a gente é qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse nos nossos serviços. Um dos benefícios é que a gente não cobra o valor de mercado, a gente só cobra ali 40% do valor de mercado. Então acaba que nosso serviço sai mais barato do que o valor de mercado. Vale salientar que a gente não executa a obra. Como não temos criativo, a gente não tem permissão de executar a obra. Então o nosso serviço, o nosso produto é o projeto. O projeto arquitetônico, o projeto hidrossanitário, o projeto topográfico, que é o que a gente está fazendo e entregando aos nossos clientes, juntamente com as ARTs, que são emitidas pela a nossa engenheira responsável, no caso é Iane, que foi antiga presidente e é ex-aluna da UFES Angicos. Seria interessante vocês deixarem contato, como é que as pessoas fazem para conhecer melhor sobre a Consolida. Tem um site que tem essas informações, redes sociais, como é que funciona? Bom, vocês podem entrar em contato através do nosso Instagram, que é @consolidaengenharia, através do nosso e-mail, né, que é consolida.junior@ufesa.edu.br. Na página da UFESA também, quando você entra na página de Engenharia Civil do Campus Angicos, lá embaixo tem uma aba destinada apenas a Consolida, onde tem todas as nossas redes sociais e os nossos números de contato também. Através do meu Instagram também, que é @jeffgo05, você pode estar entrando em contato para tirar mais informações da Consolida ou até ter uma reunião para marcar a carta proposta e contratar nossos serviços. Então, fala bem devagarinho, Jefferson, porque os interessados é interessante para anotar ou o número, ou e-mail, ou algum desses endereços. O Instagram da Consolida é @consolidaengenharia. O nosso e-mail é consolida.junior@ufesa.edu.br e o meu, caso alguém tenha interesse em entrar em contato para tirar dúvidas ou até mesmo contratar nossos serviços, é @jeffgo05, que sou o presidente executivo. Jeff, JEFGO05. JEFGO05. Isso. E pode estar entrando em contato para tirar mais dúvidas ou saber mais informações acerca da Consolida. Ok, pessoal, a gente já chegando ao final da nossa programação de hoje, né? Desde já convidar todos para a próxima terça-feira, né? Que vamos iniciar um novo quadro trazendo as experiências da gestão da UFESA, uma forma de aproximar mais a universidade, as pessoas conhecerem o que se passa dentro da UFESA. É muito mais do que apenas sala de aula, né? Existem vários setores, diversas ações administrativas, não só de ensino e pesquisa. E aí, desde já, agradecer a presença do professor Luiz, agradecer a presença do Jefferson Ricardo, e eu gostaria de passar a palavra para você, Luiz, para as últimas considerações, tá? Acho que desde já fazer os convites, trazer alguma informação de interesse de todos, né? E desde já agradecer a sua presença, professor. Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez, né? Sempre bom vir falar da empresa Júnior, né? Da gente da UFESA, da Consolida. É uma coisa importante que vocês perguntaram sobre a questão de quem pode participar. A gente tem realmente interesse que o pessoal do CIT esteja. Por quê? Porque, na verdade, os meninos, quando entram na engenharia civil, tem pouco tempo e se formam rápido. Então, o ideal é que eles cresçam dentro da empresa, então entendam mais o processo. Então, é bom que esse pessoal do CIT já esteja dentro da empresa Júnior assim que puder. Quem tiver interesse já pode entrar. Inclusive, um comentário que eu fiz, Luiz, é porque pode ser que os alunos de ciência e tecnologia acham que não podem participar
por não ter ainda as disciplinas de engenharia civil. Mas pelo que vocês falaram aqui, existem outras atividades voltadas para a área de gestão que, de repente, eles já podem participar, que inclusive eles já vão ter pago a administração e empreendedorismo comigo, né? Então já pode, de repente, contribuir nesse sentido. É super importante ter pago a disciplina, porque aí já vai contribuir bem mais. Mas eu vou dar só um exemplo, que Anne, que foi a última presidente antes de Jefferson, ela entrou quando CIT ainda, ela era vice-presidente quando CIT ainda, né? Então, não tem nenhuma restrição com relação à questão de estar no CIT ou estar na engenharia civil, não. Pode sim estar no CIT fazendo engenharia ou fazendo parte da Consolida. Sobre novos projetos, a gente está desenvolvendo aí novos projetos, então, como você falou muito bem, a UFESA ela não é só aula, não é só pesquisa, pelo contrário, ela está junto da sociedade, né? Então a gente está fazendo alguns convênios, parcerias e contribuindo sim, levando os alunos para atuarem nesses convênios. Hoje a gente tem convênio na parte de segurança de barragem com os alunos da gente de engenharia civil ativo, né? E estamos em busca de outros aí. Ok, professor. Agradeço desde já a presença e vamos combinar outro dia, né? A gente bater um papo sobre a área de engenharia civil, o empreendedorismo voltado para a área de engenharia civil. Acho que a gente tem muita coisa para discutir nessa casadinha do empreendedorismo e da engenharia civil. O convite está aceito, viu? Falar de área de engenharia, eu vou falar aqui, pode botar uns 10 programas aí, abrir um novo quadro aí. Vamos combinar. Eu acho que é do interesse de todo mundo, né? Independente das pessoas atuarem na área ou não, mas a gente vive em casas, atua em prédios e convive, né, com todo esse processo urbano que faz parte da engenharia civil. Jefferson, desde já também agradecer a sua presença, disponibilidade. E logo você que está encerrando, né, esse período, encerrando aqui com chave de ouro, trazendo um pouco da sua experiência aqui para a gente, eu gostaria que você trouxesse as últimas palavras, né, de participação e também de reafirmar esse convite para a população que necessite dos serviços da área de engenharia civil, que a gente tem a empresa Júnior, desenvolvida da forma como foi colocada aqui, que é acessível para a comunidade, uma oportunidade para aquelas pessoas que têm projetos, têm ideias, tem a necessidade, de repente desconhece ou pode aproveitar aí a oportunidade dos custos, né, como você colocou. Eu agradeço, professor, ao convite para estar aqui representando a Consolida e convido também, não só conhecer a Consolida, mas sim também conhecer o curso de Engenharia Civil aqui do Campus Angicos, que é um curso onde a gente tem excelentes profissionais, desde a área de CIT, com o senhor, da Administração e Empreendedorismo, até os períodos finais, que conseguem tanto passar uma experiência de sala de aula, quanto nos passar uma experiência que eles já viveram enquanto atuavam como engenheiros. Também, quem quiser, pode visitar nossa sala lá na UFESA, que fica no bloco 2 de professores, a sala número 18, é logo em frente à entrada para a porta, e reafirmo mais uma vez que a Consolida ela está disposta a atender não só a comunidade angicana, mas todos aqueles que necessitarem dos nossos serviços e quiserem chegar até nós. Então, pessoal, desde já agradeço por mais um dia, né, de você empreendedor, que a gente está aqui trazendo um pouco da universidade, da nossa realidade, trazendo, sobretudo, um debate sobre empreendedorismo, essa área que ela é tão fundamental para a vida como um todo, né? Ser empreendedor não é só abrir o próprio negócio, é ter um pensamento empreendedor, um comportamento empreendedor. Isso pode ser aplicado em qualquer instância da vida, né? Desde a vida pessoal, a vida em comunidade, na igreja, enfim. Então, desde já, a nossa ideia é disseminar o pensamento empreendedor. Então, um grande abraço para vocês. Passo aqui a palavra para o José Anjo. Estamos chegando aí ao final do programa e, como de praxe, de costume, a gente gosta de trazer algumas notícias da nossa querida UFESA, da nossa universidade. BioBlitz do Semiárido tem programação gratuita da Semana Meio Ambiente. BioBlitz que aconteceu lá no campus Mossoró. UFESA é uma das 8 aprovadas em edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aberta a seleção de bolsistas para programa de extensão da educação superior na pós-graduação. E aí, uma notícia bacana sobre gestão, sobre inovação. A UFESA foi destaque nacional por propriedade industrial. Foi destaque nacional por propriedade industrial em levantamento do INPE.
Então, muito bacana essa notícia para nosso FESA, mostra o crescimento da nossa instituição. E dizer que a gente fica feliz em estar mais uma terça-feira aqui batendo esse papo com a comunidade, com vocês. Agradecer ao professor Luiz, ao professor João Paulo, agradecer o Jefferson e a toda a comunidade angicana que esteve aí na audição, participando, né, interagindo conosco em mais um Você Empreendedor. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um abraço. Você Empreendedor, aqui nas ondas da FM 104,9. Uma realização da Ineagro Cabugi da UFERSA.